Benúcio, você falou aqui? Não, falei que está ouvindo, que o Fábio já tinha falado, que eu não falei nada porque o Arthur estava latindo muito. Então, tá bom. O que foi? Não. Não, mas nada mais escravizou a chama. Tá bom. Capítulo 6, 2:27. Ela mandou mensagem para você. Mas eu não vi o celular, então gravado. Ela posta comigo de domingo. 2:27. Não. Eu vou pegar meu óculos para não ver. Bom dia, gente. Eu não falei ainda. Bom dia. Eu configurei o meu YouTube para não ter que tocar quando é. Aí o número. Vamos só esperar um pouquinho, a Sônia vir. Esperemos que ela venha. Não, mas já são 10:04. Então, está gravando lá já? Já. Então tá bom. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome para mais uma reunião de estudos do Livro dos Espíritos, obra tão importante para a humanidade e, obviamente, em particular para nós, que nós possamos aproveitar os ensinamentos dos espíritos superiores para colocá-los em prática e realizarmos o nosso crescimento espiritual, nosso aperfeiçoamento espiritual. Deixamos a nossa prece envolvendo todos os espíritos presentes. Entregue nas mãos da equipe espiritual, abrindo assim a nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Isso. Era isso que estava faltando. Muito bem. Então, nós estamos vendo as perguntas e respostas sobre a vida espiritual, sobre as escolhas dos espíritos, né? Então, o Kardec está nos trazendo elucidações importantes. E, obviamente, dúvidas. E, obviamente, né, ele tem uma lógica muito grande e, se a gente seguir a lógica do Kardec, nós vamos nos dar bem. Podemos não concordar. É por isso que nós estamos estudando. Né? Até a gente chegar a um entendimento. Então, Renato, por favor. Hoje, agora é 267. Questão. O mundo achou aí? Questão 267. 267.
A gente vai colaborar no livro. Dá menos dor no pescoço. Aqui, né? Então vamos lá, gente. Tem gente ali? Oi? Tem alguém ali? Não? Desencarnado, não. Eu vi. Você viu? Ok. Poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Interessante pergunta. Seu desejo pode ter influência dependendo da intenção. Como espírito, porém, muitas vezes vê as coisas de maneira diferente. E é nesse estado que faz sua escolha. Mas ainda uma vez, pode fazê-la na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que é. Na mesma questão tem assim. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Não é certamente como expiação, nem como prova. Sem dúvida é a matéria que deseja essas grandezas para gozá-las. Como espírito, deseja-as para conhecer as vicissitudes. Eu tenho um irmão que já escolheu que ele vai ser na próxima reencarnação. Que é? Ele vai nascer mulher. Aí, por quê? Porque as mulheres é que vão passar a dominar o mundo, que até agora foram os homens. Como elas que vão dominar, então ele vai vir como mulher. É muito engraçado, meu irmão, viu? Mas, com certeza, né? Na verdade, quando nós estamos desencarnados, é muito mais razoável que nós possamos, discutindo com os espíritos superiores que estão nos assistindo no nosso progresso espiritual, a gente vai ter muito mais discernimento e condições de fazer escolhas sobre as nossas reencarnações. Agora, vamos pensar que nem o meu irmão está vivendo agora e quer reencarnar como mulher porque elas vão dominar o mundo. Muito bem, é a intenção dele. Pode acontecer? Até pode. Certo? Entretanto, é um desejo nobre? Com certeza não, porque ele vai querer continuar sendo o dominante, não é? Mas tudo bem, eu só estou querendo dizer, né, que essa escolha ela está centrada na vida material, das coisas da vida material e tudo. Agora vamos pensar que a gente reencarnou e aí a gente passa determinadas escolhas. Essas escolhas são perfeitamente legítimas e cabíveis. E, né, dependendo das nossas escolhas, nós vamos num caminho melhor ou num caminho pior. Mas é possível fazer escolhas. É exatamente isso que nós temos, o livre-arbítrio das ações. Então, eu estou reencarnando e tenho, com certeza, as tentações e vícios de vidas anteriores. Naturalmente, o meu espírito procura seguir a tendência do nosso passado, porque nós temos muita dificuldade de fazer a mudança. E aí a gente pinca o pé e fala assim, eu vou resistir, eu vou mudar. E faço uma mudança, faço uma escolha na vida que faz a mudança. Então, em qualquer momento, nós podemos, nós podemos e devemos fazer as mudanças que nos levem ao progresso. Eu não sei se foi mais ou menos essa
a intenção do Kardec quando ele faz essa pergunta. Porque eu estou entendendo que a escolha pode ocorrer em qualquer momento. Foi isso que ele, de uma certa forma, perguntou. Agora, é antes da gente mudar para ser espírito ou errante, né? Espírito desencarnado, espírito livre, ou é depois já encarnado? Ele diz assim, ó, quando a gente está encarnado, ele falou, ó, seu desejo pode ter influência, ou seja, pode ter, dependendo da intenção. Mas quando você está fora do corpo, desencarnado, você tem uma visão melhor do todo para poder decidir. Isso é um fato. Mas ele ainda ressalta aqui, também pode, mas ele ressalta, pode fazer na vida material, porque quando a gente está desprendido, ou seja, está fora, você consegue abarcar melhor, você também pode escolher. Né? Veja, nunca é uma coisa cravada, né? Não é essa. Não. Sempre você tem opções e você participa na escolha de uma forma ou de outra. Acho que está bem claro isso. Então é isso. Tudo bem, gente? Dúvidas? Comentários? Muitas. Fazendo dúvidas. Nós chegamos humana, né? Ele está desencarnar, ficar lá um tempão, vai lembrar tudo. Não é mais aquilo. O cara escolheu, quando volta, mudou tudo no planeta. Tudo que ele escolheu não vai dar certo. Tudo verdinho. Muito bem. A 268 fala assim, até alcançar o estado de pureza perfeita, perfeição relativa, obviamente, né? O espírito tem constantemente provas a suportar? Sim, mas elas não são como as entendeis, pois chamais de provas as tribulações materiais. Ora, o espírito alcançando certo grau sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar. Porém, tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não lhe são penosos, não fosse senão o de ajudar os outros a se aperfeiçoar. O que quer dizer que é penoso pra caramba Encarnar sempre. Ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Vamos pegar um exemplo bem simples de quem leu o livro do Nosso Lar. Né? É o Nosso Lar? É o Nosso Lar. A mãe do André Luiz, que é um espírito bastante adiantado, né? Informa ele. Vou precisar das suas preces. Eu vou reencarnar. Como eu vou reencarnar? Vou reencarnar, vou me casar novamente com seu pai. Então, ele vai reencarnar também. Nós vamos já providenciar a reencarnação dele. Aí eu reencarno. E depois vou receber os dois espíritos femininos, né, que o levaram, né, na vida anterior aos erros todos cometidos. Não foram elas, desculpem, que o desencaminharam. Foi ele mesmo. Ninguém é desencaminhado porque quer. Desculpa, porque não quer. Não tem conversa. A gente em casa, geralmente, quem faz todos os erros é a Sônia. Eu não erro nunca. Certo? Então, alguém a gente coloca. A gente sempre coloca alguém na culpa lá. Mas veja, no caso da mãe do André Luiz, ela não precisava ter uma vida que vai ser de sofrimento. Ela é um espírito bastante adiantado, não é perfeito, tudo bem. Ela está na psicosfera da Terra, portanto, ainda é um espírito que não foi para mundos felizes. Bom, não tem conversa, ela está, né? Mas ela vai reencarnar, vai sofrer bastante
vai se casar novamente e vai receber como filhas os dois espíritos, né, femininos. Essa semana teve um episódio que eu lembrei dessa passagem. Agora teve duas profissões. O pai matou a vida toda, uma namorada, segundo, o pai é tio, né? Eu lembrei dessa história, porque ele não conseguiu realizar, ele se deixou levar. Mesmo sendo filha, né? Terrível, né? Muito triste. E pior é que ele acha que agravou, porque agora ele matou o pai, a mãe e o menino, né? O menino estava numa rua, nem sabia se era certo ou não. Para diversas coisas, dá para você escrever até um livro espírita, né? E deve ter alguma coisa por trás que leva a pessoa a destrambelhar. É daqui que vem aquela piadinha, né? Ah, passei 50 anos suportando meu marido, agora você volta e aprende a amar. Né? Que fala que é justamente o que acontece quando a gente reclama muito. Não, isso não Mas sabe, é muito importante a gente refletir sobre essas questões. As relações familiares, as relações entre casais e tudo. Não é muito cedo da hora, igual a hora, as pessoas da porta dele para a mãe. Coloca o bebê na lixeira, gente, mas deve ser um desespero, porque a gente não faz ideia. Não era uma coisa justificando algo. Tem muitas maneiras de você fazer isso, mas a gente não sabe a bagagem que ela veio, a rejeição que teve, o desespero que teve aquela criança. Então, é a mesma coisa do suicídio. Eu acho que eu não falo de suicídio é covardia, porque eu acho que é um ato de coragem, porque para se suicidar precisa ser muito corajoso. E tem que estar num extremo muito alto, muito desesperador. Obviamente, nós temos opiniões diferentes. Entretanto, vamos também colocar o outro reverso. Imagina o sofrimento da criança, né, que é deixada numa lixeira, muitas vezes ao relento, sem nada, e como sobrevive e como que aquilo vai marcar o resto daquela vida dela. É muito complicado, mas eu concordo com você, nós estamos apresentando os problemas. A né? gente sente pensa na criança, mas não vê o desespero da mãe, ou a maioria das vezes vai com pedra sobre a mãe, que tem tanta gente que não tem aquelas coisas que a gente ouve. Mas o desespero de uma mãe, que a gente, quem é mãe sabe, o que esse amor faz com a gente, o desespero dessa mãe, que está abandonada desse jeito, eu acho que deve ser uma coisa. Eu não consigo me colocar no lugar, né? É complicado. Por isso que a unicidade da existência não explica nada disso. As filosofias normais, comuns também, né? Seculares. Hoje, minha opinião, a única que consegue dar ela explica, ela mostra os motivos reais que podem levar a isso, ela não explica. Porque você tem todo um processo em volta. Como você falou, você não está incentivando, aceitando, mas você também, a gente consegue explicar de alguma forma lógica por que aquilo aconteceu. Os problemas que isso vai gerar é outra história, gera mesmo, mas dá para entender. Assim, esses 5 minutos de insanidade acabam com a sua vida. Sem dúvida. Então, essa hora da raiva, do desespero, você tem que sair, você tem que se afastar, porque aí acontece as porcarias na vida e fica. Porque você não destrói só aquela pessoa que você está com raiva, você destrói a família, aí vem os órgãos, né? Os órgãos da família, a família dele, a família da mãe dele, a família dele, e consequentemente eu tenho também, né? Porque nem é um filho na cadeia,
Ainda mais na cabeça do Brasil. É complicado demais. Tem que ter muita... Tem que ter muita coragem nessa hora. Mas, veja, entendamos coragem no sentido de apertar o gatilho, tá? Mas pode ser também uma covardia porque você não conseguir enfrentar. Quando sair essa, quando chegar essa, a gente não sabe o que é fora, né? Hoje em dia é tanta banalidade, né? Maldade está tão banal, sabe? Atropelar uma pessoa na faixa de pedestre, fora. Então, é muito complicado. Realmente, cadê muita raiva no mundo, né? Pode, não sei lá. Essa nossa psicosfera está muito pesada. Por isso que essa música que a gente está pedindo para cantar, né, ela devia ser disseminada, tá? Cada vez mais, pela paz. Meu pai tinha uma frase que dizia que todo mundo tem 3 minutos de bobeira no dia. Que é quando você faz isso, casa, ele falava assim mesmo, né? Então você tem 3 minutos por dia, tem que vigiar esses 3 minutos. Não, mas o Emmanuel diz muito claramente, né? 1 minuto de ódio, de raiva, de coisa que você perde, né? Você perde e pode se complicar por milênios. Bom, continuando agora, né? 269. Que interessante. O espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dê proveito algum, como ocorre se prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra existência para reparar o tempo perdido. Não quer dizer que vai ganhar, certo? Exatamente. Exatamente. Pode ter que aprender tudo de novo. Isso porque os mentores falam, cara, você vai mesmo fazer isso? Você tem certeza que você vai passar a prova? Não vai dar, sabe? Eu quero isso. Tá bom, eles ficam orando, né? Para que a gente consiga, mas às vezes... Então, no livro Renúncia tem a história, né? Da Alcione, na verdade, do Carlos, né? E o ponto-chave aí é o Carlos. Ele decide que vai reencarnar no grupo familiar lá, mas ele só reencarnaria se a Alcione também reencarnasse. E ele queria encontrar com ela. E a Alcione estava no mundo superior ao nosso. Se não me engano, eles falam lá de Andrômeda, né? Está na outra galáxia? Em outra galáxia. E aí, o mentor espiritual dela lá, né? O mentor dela lá, eu falo espiritual, mas sim, falou para ela assim: olha, ele não está preparado, não tem como ele vencer. Ele não tem condições de vencer a prova. Não, mas ele está querendo, eu acho que a gente consegue. Ele não tem condições. Mas você é um espírito livre. Você faz o que você quiser. Certo? E aí ela vem para a Terra, reencarna, e ele comete todos os abusos que ele se... Quem ainda não leu e pretende ler o livro Renúncia, Ele faz isso. Eu não consegui ler. você não conseguiu ler? O português, aquele português antigo. Não. Saberes, quereres. É assim. É horrível de ter. Pois é. Bom, então, aí vale a pena ler, né? Ele faz escolhas terríveis e ele acaba torturando a mulher amada, aquele espírito. O que vai fazer?
O mentor chegou no dia Bezerra. Eu não falei, né? Bezerra. É um problema. Que você faria o escola. Só olhar, né? Não precisa falar. Você volta pelo sol olha para você assim, tipo. Igual. Mas eu ia falar que veio para a gente ter partido. Aí, ela escolheu isso. Ela está vencendo. Está conseguindo. Está conseguindo. Está cumprindo a missão dela. Uma missão e tanto. A ciência, a medicina, Não está aí, sei, né? Mas chegaremos. A próxima. A que se devem as vocações de algumas pessoas e sua vontade de seguir uma carreira, de preferência outra? Parece-me que vós mesmos podeis responder essa questão. Não é consequência de tudo que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Essa é a resposta, óbvio. É óbvio. não foi eu que decidi. Foi você mesmo. Minha mãe me mandou, não tem nada de opção. O Eduardo depois tempo não era uma fogueira. Então, terminar a aula, vou terminar. Minha está esperando o professor. Eu falo para os alunos, se eu não sair agora, eu vou chegar atrasado em casa e minha mulher, vocês não conhecem, mas a minha mulher me espera com pau de macarrão. A gente chama daquele pau de macarrão, sabe aquele de... Esse é todos os alunos ficam desse tamanho. A 271 agora, gente. No estado errante, o espírito, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar seu progresso nascendo, por exemplo, entre os canibais? Não, ele pegou o extremo, né? Então, pergunta de novo, por favor. No estado errante, o espírito, estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar seu progresso nascendo, por exemplo, entre os canibais? Agora a resposta. Não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas os espíritos da natureza dos próprios canibais ou que lhes são inferiores. Realmente, o espírito que já pode escolher, não é. Agora tem uma resposta, tem uma consideração grande do Kardec. Vamos ler agora? Vamos. Porque é bem interessante. Interessante. A resposta, ela é... Agora vou comentar. Claro. Mas é. A resposta é complicadíssima, né? Eu penso. Por quê? Não é dever dos espíritos mais evoluídos auxiliar os menos evoluídos? Como que os canibais vão deixar de ser canibais e progredir? Como que isso pode ocorrer sem que lhe seja incutido por parte de espíritos superiores que essa prática não é razoável? Há menos de 500 anos, nós tínhamos isso naturalmente no Brasil e em outras partes do mundo. Os espíritos mais atrasados davam um jeitinho de comer os inimigos, de comer literalmente. Por quê? Tinha, inclusive, uma ligação com o poder do inimigo. Quanto mais poderoso ele fosse e você pudesse comer ele, mais forte você ia ficar. Então, tinha... Né? Isso era o problema.
Nos tempos de hoje... 2000 anos você tomava o sangue do gladiador que tinha morrido. Isso antes do almoço. E nos tempos atuais, ainda tem gente que come gente. E gente no Não é? mundo civilizado. Gente no mundo civilizado, mais top, inclusive. Não, Então, aquelas estúpidas. Não, aí, né, essa resposta dos espíritos fala assim, ó, um espírito que é superior não vai pedir para reencarnar entre os canibais como prova para ele. Você entende? Porque, veja, você reencarnar num lugar que as pessoas comem as outras, se alimentam das outras, mesmo que sejam em rituais, isso e aquilo, é muito complicado. Então, você vai escolher aquilo como uma prova para ver se você não come? Ou para você ver que se você não é comido por ninguém? Não faz sentido. Por isso a resposta dos espíritos é muito coerente, muito correta. Ele fala assim, olha, espírito não vai escolher reencarnar entre os canibais como prova, como meio de crescimento dele. Não tem porquê. Não, a não ser que seja que o cara tenha o mesmo tipo de conceito ainda no plano A espiritual. não ser isso, A resposta do Kardec é interessante. Então, vamos lá, vamos ver o que o Kardec nos diz. Sabemos que os nossos antropófagos, animais, né, não estão no último grau da escala evolutiva, escutem aqui, e que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia sobre a Terra. Sem ter nem noção do que seja. Né? Ele já começa assim, ó. Tem coisas piores que isso, pelo jeito. Muito pior. Esses espíritos, portanto, são inferiores aos mais inferiores do nosso mundo, e encarnar entre os nossos selvagens é para eles um progresso, da mesma forma que seria um progresso para os nossos antropófagos, exercer entre nós uma obrigação que não os obrigasse a derramar sangue. Tem uma. Aqui tem Nota embaixo, tem uma nota aqui. Nota do tradutor. Sim, ele disse que uma profissão que os obrigasse a derramar sangue não corresponde ao ensinamento que Kardec pretendeu ministrar, posto que não representaria um progresso. Deve ter havido uma mutilação do texto original que nos permitiu preparar para completar o raciocínio. O derramar sangue pode ser até, sei lá, trabalhar como solteiro, comum, trabalhar no matador. Não, pode ser não. Pode até ser. Não, mas deu para entender o que ele está falando aqui, que para esses espíritos encarnados entre os nossos antropófagos, entre os animais, seria um progresso para eles. Sim, aí ele deixa de reencarnar num mundo primitivo e vem para um mundo de expiação e provas. E vai lá no finzinho da escada. Mas ele não faz essa escolha, né? Um espírito nessas condições, né, que venha de um mundo inferior, e, portanto, ele é inferior aos selvagens canibais, né? Ele não tem condição de escolher. Ah, não, acho que eu vou tentar ir entre os canibais, porque eu gosto de comer gente e tal, mas de repente eu consigo não fazer isso, sei lá. Né? É um progresso. Então, gente, é meio complicado, né? Agora, ele reencarnar ali, né? Ele pode ser um progresso. Assim como um selvagem reencarnar no meio em que até a tentação da carne, do sangue, de outro tal, pode não ter relação direta com
o seu pensamento, porque os selvagens que comem os outros, eles não comem porque estão com fome. Eles não comem porque estão com fome, eles comem principalmente porque eles querem ter a força do inimigo. É ritualístico. O Kardec continua aqui. Se não vem mais esses espíritos, se não vem mais alto, é porque a inferioridade moral não lhes permite a compreensão de um progresso mais complexo. Os espíritos que é meio que direto, chegou, já encarna. Eles não compulsória a coisa, não existe um preparo como a gente. É um livre-arbítrio relativo. Totalmente podado. Podado, exatamente. Não, mas a gente passou por isso, cara. A gente veio de uns bem inferiores que esse aqui, passou por isso. Podemos não ter encarado como canibais, mas a gente vem de outros planetas inferiores, faz sentido. É um progresso, todos nós passamos por isso. Aí ele continua aqui, o espírito não pode avançar senão gradualmente, não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. E é nesse fato que vemos uma das necessidades da reencarnação para que corresponda verdadeiramente à justiça de Deus. De outra forma, em que se tornariam esses milhões de seres que morrem cada dia no último estado de degradação, se não tivessem os meios de alcançar a superioridade? Porque Deus os deserdaria nos favores concedidos aos outros. A única forma de você mostrar que Deus é bom e justo ao mesmo tempo é a reencarnação. Senão, ou ele vai ser injusto de um lado, ou ele vai ser mal do outro. Não tem como. Né? Quando você pega determinadas situações. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Absolutamente. Não tem. Não. Oi? Não. É que eu não dormi bem à noite. Na verdade, eu não dormi quase nada. A senhora estava com o pau de macarrão lá? Ela não me deu... Bom, foi, porque ela não me deu pastilha suficiente para não ficar tossindo. Eu só não deixava ela dormir também, porque eu ficava tossindo. Mas ela que é responsável. Não, é que o Bruno me chamou não, falou que ia andar comigo, e aí eu tenho que levantar às 5h30 para poder sair e andar com ele às 6. Não é fácil não, meu. É uma vida difícil, viu? A filha veio testar paciente, o filho veio testar o físico, para ver se ele aguenta das... Ok. Tudo bem, gente? Essa ideia aí de que a gente está falando de espíritos que possivelmente nós fomos nesse sentido também, tá? Estamos aqui hoje, mas ainda bem que tive um lembro. Não, esse é um ponto muito grande, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala assim, claro, você não fica lembrando detalhes, tudo, mas os perrengues que a gente passa hoje, certo? No nosso dia a dia, eles podem dar uma boa ideia para nós, né? Daquilo que já fomos, daquilo que fizemos em vidas passadas. Né? Então, e o ponto-chave, por que Deus nos faz reencarnar sem a lembrança do passado? É exatamente porque nós precisamos esquecer o passado para fazer escolhas positivas, né, nas situações em que vamos conviver com aqueles com os quais, inclusive, já estivemos juntos. E é necessário, porque nós não podemos lembrar as coisas do passado. Porque aqueles que estão conosco hoje, certo? Tiveram outro tipo de relação conosco. A Sônia pode ter sido minha irmã, meu irmão, minha mãe em outra vida. O mesmo pode ter acontecido em relação a mim.
Certo? Então, nós não podemos ter esta, né? Eu, ó, Clarissa ou o Bruno nos matou em outra vida e agora veio como filho para ser um bom filho, ajudar e tudo, né? Pode, mas se ele lembrar que ele fez isso, ou se eu lembrar que ele era o cara que me matou em outra vida, eu não deixo nem ele reencarnar, meu. Não foi a história do Sigismundo no livro Missionários da Luz? Ele foge, Ele não queria. Certo? Então, a bênção da reencarnação, ela é acompanhada de uma bênção muito maior que a do esquecimento do passado. E se nós lembrássemos o que fizemos lá para trás, a gente podia ficar completamente desequilibrado. Tal a ferocidade que podemos ter. Hein? Deus e Palestina. Você está nos pondo cada situação. Não, assim. Cada coisa que está em outro lugar, né? A gente tem o dom do esquecimento, a benéfica do esquecimento, mas eles não deixam esquecer, né? A história vem tudo contada. Né? A criança, quando nasce, a primeira coisa que aprende é jogar pedra no outro. Tá? Não, mas então... Quem que vai tirar esse ódio? Um dia vai acontecer deles migrarem para outros países. Aqui, o Brasil foi citado, há décadas atrás, como um exemplo disso, porque você pega antagônicos, coloca no mesmo lugar que todos também. Né? Então, são espíritos que ou migram para cá e depois voltam para lá para talvez mostrar. Mas, assim, é muito difícil porque dá a impressão que é um caldeirão, né? Morre aqui, já reencarna aqui mesmo, talvez no outro lado, e a espiritualidade vai fazer o que é possível, desde que o espírito queira mudar. Se ele não quiser, o que o Eduardo falou, bom, o problema é seu, se é espírito livre, vai seguir até que uma hora recolhe. Eu assisti uma série semana passada, da CIA, contra o pessoal que fornece dinheiro dos extremistas. E a menina, que é o centro de tudo, que vai matar, ela se apaixona pelo filho, pela filha do extremista. E ela é obrigada a fazer. Aí, no fim, ela faz exatamente isso. Ela vai, porque ela matou o pai e o noivo da menina que ela gostava, e a menina também gostava dela. A menina falou assim, eu não tenho opção, não estou conseguindo jogar, porque meu casamento é um negócio. A partir do momento que ela aproxima na casa, ela deixa de viver. Ela tem que ir para aquele canto das mulheres, só ter filho, só ter filho, só ter filho. Não pode mais viver o que ela viveu para viver. Então, aí a menina fala para a capitã dela, sabe o que você fez? Essa mulher vai ter filhos, vai ter netos, e ela nunca vai esquecer isso. E continua o ciclo do ódio. Então, a coisa está sempre aquecendo, né? É bem complicado. Então, o problema é que é um monte de gente muito próximo um do outro, com visões diferentes, ainda na era dos clãs, né? Muito bem, aí vai para a Itália. Você vai encontrar na Itália um monte de clãs, uns dominam aqui, outros dominam lá. Como é que foi na Inglaterra para chegar hoje ter o tal do Reino Unido? Os caras brigavam por um negocinho de terra assim, eu sou o rei, tenho um pedacinho de terra assim, ó. Você não precisa ir longe. Aí o outro assim, outro... certo? Protestantes e católicos não faz muito tempo isso aí. A Itália há muito pouco tempo, né? Eu aprendi isso há pouco tempo atrás, não sei o que. Então. Eles fizeram a união da palavra italiana, mas não existiam, eram realmente a máfia, né? A Europa mas a Itália era em cima do povo romano. Só que as divisões típicas. Então, no fundo, né, quando você pega os... Ontem eu estava conversando com um cara que é filho de jordaniano, e é brasileiro, tudo, mas descendente de jordaniano, e disse o seguinte, que os jordanianos
de antigo, né? Sempre não gostaram dos judeus, eles viviam brigando. Então, é o mesmo povo, todos ali numa terra árida, feito, né, um negócio terrível, né? E ficam brigando, brigando, brigando. Ficou pior quando eles descobriram o petróleo e as grandes nações, principalmente os americanos, foram lá. Eu vou ficar com esse petróleo aqui para mim. Certo? E aí virou aquele caldeirão. Mas se você pega na Ásia, né, como foi para a China ficar realmente um império daquele tamanho? Tive muita briga lá. Os japoneses, Né? Os japoneses, entre a China e o Japão, entre a China e o Japão, na Coreia, Japão e China, e tudo. se olhar, gente, é tudo igual, é tudo espírito desse planeta aqui. Por isso que a música, quando ela fala o que ela fala lá em cima, né, pela reencarnação, nascemos e vivemos em muitas nações. Né? Somos um. Nós somos todos um. Nós somos, né? E esses esquecimentos são necessários. Né? Infelizmente, o dia a dia, né, leva as pessoas a pensarem dessa maneira. Você matou meu irmão, eu vou matar o seu. Você fez tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Por quê? Porque eles não conseguiram absorver o pensamento de Jesus. Esse é o ponto. E quando quiseram impor o pensamento de Jesus, não foi na boa, no amor, foi na base da pancada, da guerra, da morte, da destruição. Você não vai querer aceitar meu Jesus, você vai sim, e vai lá e... Jesus assim. Né? Os caras não entenderam nada. Né? E até hoje nós temos isso. É isso. Nosso mundo. O negócio está meio dark aqui, né? Mas tudo bem. Pelo menos está conseguindo, ninguém está deprimido ainda. Está só meio dark, mas é uma realidade. Ontem eu vi uma cena interessante. Lá em Tel Aviv, milhares de judeus com velas na mão. E a foto das duas crianças que morreram. O que aconteceu, né? 2 judeus foram mortos nos Estados Unidos. E o cara falou: a gente tem que lamentar isso, mas também 2 crianças estavam levando um saco de farinha, morreram lá em Gaza. E esses judeus andando com uma foto dessas 2 crianças. Então você vê que há não é só maldade que você vê dentro da... Está chegando ao limite, né? Então, aquele que não tem o poder de decisão, que não é aquele que está pegando em armas, mas aqueles que estão percebendo como humanistas, que estão cometendo um genocídio, estão levantando dentro do próprio Israel. Então é importante a gente ressaltar isso. Né? E o povo judeu fazendo exatamente aquilo que sofreu na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra Mundial. Gente, eu vi uma foto de um... O cara estava em Auschwitz. Vocês vão procurem, tem aí, tá um do lado do outro. O cara em Auschwitz, o judeu, um palestino hoje. Eles parecem a mesma pessoa, mesma forma. Ou seja, vocês estão fazendo tudo que vocês sofreram. Eu não consigo entender. Realmente, para mim, é inviável. O palestino é o medo de Roma ainda. O medo de Roma foi porque um dos imperadores enviou os palestinos. Então, ainda tem o medo de Roma lá. Roma saiu e continua lá. Aqui a gente comenta assim: o último povo poderia praticar um genocídio nessa escala seria o Israel, porque passou por isso tem 85 anos. Quando eles voltaram para a terra deles, depois da Segunda Guerra, terra não era Israel não tinha terra. Terra não era deles. Quando as Nações Unidas veio a terra. Aí,
48. A terra não era deles. Não era. Foi Não, lá é para tudo eles roubado. voltar, porque eles não tinham para onde voltar. E eles começaram a invadir essa Jordânia. Eu falava, gente, mas como que eles podem fazer isso se estiveram no Holocausto? Isso eu tinha 17, 16 anos. E continua falando isso. A tendência é que não mude por enquanto, certo? Não, diz que era quem falava isso era normal, porque é muito tempo. Só entender isso. Foi um brasileiro que conseguiu. Esqueci o nome dele, ele é ilustre entre os ilustres de Israel. Foi um brasileiro na ONU, não sei se era ele que conseguiu esse isso, esse mesmo, para conseguir. Então, enfim, bom, vamos ler mais uma da Terra? Claro. Tá. Bom, a 272 agora. Veja que não tem uma super explicação. Não é pequenininha aqui. Tá bom. Os espíritos que procedem do mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer. O quê? Aqui, ó. Os espíritos que procedem do mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderia nascer entre os povos civilizados? Sim, aos que se desencaminham querendo subir muito mais alto. Mas, nesse caso, eles ficam desajustados entre vós, porque têm costumes e instintos que não se afinam com os vossos. Tem mais um pedacinho. Esses seres nos dão o triste, esse é o Kardec, o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. O retorno para junto dos canibais não será para eles uma queda, pois não farão mais do que retomar o seu lugar, talvez com maior economia. É o seguinte, esse é um entendimento, né? Os espíritos estão respondendo de modo geral. Né? Então, pode acontecer? Claro que pode acontecer. Pode acontecer. O que pode acontecer de ruim é que, tudo bem, o cara não se ajusta, né, no nosso dia a dia, no meio daquela civilização. E aí o que ele faz? É verdade. Começa a fazer esses absurdos que a gente de vez em quando enxerga aí. Tá? Infelizmente. Essa a gente sabe tudo na América, né? Agora estamos chegando aqui já. Então, você já viu a quantidade de gente que um nego lá no Nordeste matou ao longo da vida dele? Não. Ele gostava de matar. Ele gostava, né? Ele gostava. E teve um que era da Colômbia, que a gente viu também no noticiário, a coisa. Ele matou, saindo lá dos países mais desenvolvidos, depois veio para a Colômbia, e ele matou mais de 1.600 crianças. Eram todos meninos, 10, 12 anos. Meninas e meninos. Simplesmente demorou para pegar ele, e pegaram assim de repente, sem querer. Conseguiram pegar. Então, são espíritos completamente desajustados. E por que isso ocorre? Porque nós vivemos num mundo de expiação e provas, em que isso pode acontecer, e eu já perdoei aquela criança que em outra vida não era uma criança, me fez isso, um monte de coisa. Então, aquela criança não tem nada a ver mais comigo. Eu já perdoei, está livre, faz o que quiser da vida. Certo? Mas aquela criança, aquele espírito, né, continua
preso na situação. Eu, né, não podia ter feito aquilo. Aquilo ali fica na mente dele, na consciência dele. E aí ele passa, infelizmente, por uma morte violenta causada por um espírito que tanto faz como tanto fez, ele está fazendo esse tipo de coisa, é natural para ele. É um espírito extremamente atrasado. Mas aquele espírito da criança conseguiu resgatar na sua consciência, por meio de uma prova tão dura e difícil, tá? Isso daí. Então, acontece. Jesus disse, não é? O escândalo há de vir, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, aquele que foi, vamos dizer assim, o algoz da criança nesta vida, vai ser responsabilizado na justiça divina pelos seus atos, mesmo sendo muito atrasado ainda espiritualmente. Mas aquilo é contabilizado para ele, ó. Esse caretinho aqui que você matou, esse outro que você matou, esse outro aqui, está na tua conta. Ai daquele por quem o escândalo vier. E o escândalo há de vir porque nós vivemos num mundo de expiação e prova. E não é punição, né? Não é punição. A lei é essa lei. Acabou. Não funciona assim. Ação e reação. Quem que ia falar aqui? Não, eu falar, tudo junto. De tudo, toda essa maldade que a gente vê tudo isso. Então, agradecemos pela nossa bolha, né? E, graças a Deus, dentro de todos os problemas que tem conosco, a gente está bem obrigado. Nós aqui, tem outros aí que não acham nada. Aqui no Brasil ainda. Aqui no Brasil ainda você vai encontrar gente que acha que não está legal, não. Mas, na verdade, é assim, a cada um segundo suas obras, dentro do da sua capacidade de entendimento. Ponto-chave para nós da doutrina espírita é: não existe injustiça, do ponto de vista da justiça divina. Não existe injustiça divina. Deus não pune. Né? Deus não fala, vai lá e mata ele porque ele precisa ser morto por alguém. Não existe isso. Certo? Reencarnar é preciso, e através da reencarnação você vai crescer. Você vai conseguir resgatar seus débitos. Qual que é a melhor forma para nós resgatarmos nossos débitos? Fazendo bem ao outro. É isso. E tem Jesus como busca. Hoje você faz a prece de encerramento. Calma. Vamos lá, gente. Vamos nos acomodar, possível, nas cadeiras. Pedir à equipe espiritual que possa ministrar um passe a cada um de nós. Que essa energia que receberemos nos acompanhe durante toda a semana, nos auxiliando nos mantemos equilibrados. E dessa forma, Jesus, gratos por mais esta oportunidade de discutirmos, nos colocarmos a respeito da vida que todos levamos. Agradecemos a oportunidade, agradecemos a equipe espiritual presente e responsável pelo trabalho. E deixamos na sala 1 a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Tudo bem. Muito bem. Espera aí, Alcides. A Sônia vai lá. Todo mundo ficou, espera aí, Alcides. Tchau, gente. Tchau. Aí pode deixar que eu desligo aqui. Queria falar para ele. Tchau, Fábio. Quem é? Da Paz. Olá, da Paz.